Tia André está de volta para a segunda videoaula de português. Iremos fazer a correção da página 67 até 75. A 67 é a produção de texto, a notícia, onde vocês produziram, uma notícia. Tia Andréia falou que vai conversar melhor, porque essa notícia vai ser apresentada no nosso Clube do Leitor, na nossa live, tá? Então, espero que vocês tenham caprichado. Na live, a Tia Andréia vai explicar passo a passo como que essa notícia vai ser elaborada. Na página 69, atividades finais, leia a notícia e responda as atividades de 1 a 6. Alerta de poluição. Número 1. Que acontecimento motivou a escrita da notícia? A divulgação pelo Ministério da Saúde de dados do relatório Saúde Brasil 2018, que alerta a população sobre a qualidade do ar que respiramos. Página 70. 2. Releia o lead e complete as informações a seguir. Quem? Ministério da Saúde. O que? Divulga o aumento do número de mortes provocados pela poluição presente no ar. Como? Por meio do relatório Saúde Brasil 2018. Quando? Em junho. Onde? No país. Por quê? Para alertar sobre a má qualidade do ar que respiramos. 3. Os dados mais detalhados são apresentados no corpo da notícia. Sobre isso, responda as atividades a seguir. A. Como os pesquisadores chegaram aos números apresentados? Os pesquisadores eles contabilizaram as mortes causadas pelas chamadas doenças crônicas não transmissíveis e estimaram a partir desse dado a fatia de mortes ligadas a essa poluição, tá? Que é a poluição do ar. B. A exposição da população aos poluentes acontece de forma isolada, isto é, apenas em uma parte do país? Comente, não. A exposição do ozônio cresceu em todo o país, especialmente nas grandes cidades e nos estados do Mato Grosso e de Roraima. No caso do material particulado, houve pico de concentração no Acre, em Rondônia e no Mato Grosso em decorrência das queimadas registradas nesses estados. C. O que significa dizer que a poluição é um dos problemas mais letais do Brasil? Significa dizer que a poluição é o problema que mais provoca morte no planeta. Página 71, 4. Qual foi a fonte consultada para a divulgação dos dados? O relatório Saúde Brasil 2018. 5. Qual é a importância da fonte consultada para a notícia? Ela é essencial para a produção da notícia. Sem ela, não seria possível comprovar, que as informações publicadas são verdadeiras. 6. Porque provavelmente a notícia se encerra com uma pergunta. Levante algumas hipóteses. Aqui é uma resposta pessoal, tá? Mas vocês poderiam ter colocado que é para que o leitor pense sobre como solucionar o problema abordado, que seria a redução dessas mortes, Então, é uma pergunta que eles deixam aí para que a gente possa estar realmente pensando no que poderia ser feito para que isso não acontecesse mais. 7. Relembre o que você aprendeu sobre o fonema, som de tch, E complete os espaços a seguir com X ou CH. Em caso de dúvidas, consulte um dicionário. Capixaba, X. Deboche, CH. Peixe, X. Chinelo, CH. Taxado pode ser com X ou com CH. Chocolate, CH. Ficha, CH. Vexame, X. Chimpanzé, CH. Puxar, X. Chocalho, CH. Caixote, X. Rixa, X. Graxa, X. Deixe, X. Chinês, CH. Xadrez, X. Mexeu, X. 8. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras foi escrita incorretamente e destaque a palavra que tem erro. É a segunda opção. México, mexilão e mexer. A palavra que está incorreta é mexer, Vocês sublinharam mexer. Por quê? A gente aprendeu que depois da sílaba me, nós usamos X, com exceção da palavra mecha de cabelo.
Então, é essa aí, mexer, que vocês vão sublinhar, ela que está incorreta. 9, encontre no diagrama as palavras a seguir. Aqui em cima tem as palavras que vocês encontraram, né? Circularam aqui nesse diagrama. 10, observe as palavras a seguir. Chale, gueixa, queixa, fantoche, recaustagem, chulé. Consulte um dicionário para confirmar se as palavras estão escritas corretamente e circule-as. Aqui tem erro de grafia. As que foram circuladas foi gueixa, porque gueixa a gente escreve com X, né? E recalchutagem tá errado, porque é com CH, e chulé, que é com CH. Só que na número 11 pergunta assim: qual dessas palavras fugiu às regras aprendidas e por quê? Foi a palavrinha recalchutagem. Porque nós aprendemos que, de acordo com a regra, após os ditongos, usamos a letra X, ou seja, cal, essa palavrinha aí, cal, né? Quando a gente separa recalchutagem, cal, existe o ditongo. Por que ditongo? Quando a gente separou a sílaba, as vogais A e U permaneceram juntas. Então, duas vogais juntas, né? Chamadas de ditongo. Então, a palavrinha, né? Recalchutagem. Então, recalchutagem. Segundo a regra, nós aprendemos que quando nós temos um ditongo, após esse ditongo, nós escrevemos com X. Só que nesse caso, recalchutagem tem ditongo, porém ela é escrita com CH. Então, ela fugiu da regra que nós aprendemos. 12, faça uma pesquisa e responda o que pode justificar essa fuga à regra. Porque a origem da palavra, né, recalchutagem, origina-se do francês. Por isso que pode ter fugido dessa regra que nós aprendemos. Página 73, 13, relacione as frases à função que a vírgula exerce nelas. A. A Constituição, lei maior do país, garante a todos o direito à liberdade. Isola um termo que apresenta uma explicação para algum elemento do texto. Essa é a resposta, a alternativa correta. B. Na papelaria, comprou tudo o que quis: papel, canetinha, lápis de cor, agenda e envelope. A alternativa correta, separa os elementos de uma enumeração. C. Durante muitos anos, a professora se dedicou aos seus alunos. A alternativa correta, destaca uma circunstância de tempo, modo ou lugar. Por isso que a vírgula está sendo utilizada aí. 14. Destaque os apostos presentes nas seguintes orações. Nós aprendemos os apostos, né? As formas como nós utilizamos esses apostos. Então, vocês vão estar destacando, sublinhando, circulando, enfim, a forma que vocês acharam melhor. A letra A, herdou tudo: casa, joias e carro. Então, nós temos aí, né, qual seria o aposto? Casa, joias e carros. Então, vocês vão sublinhar essas três palavrinhas. B, Chico Buarque, brilhante cantor brasileiro, tem muitos fãs. Vocês sublinharam brilhante cantor brasileiro. C. Luiz é ornitólogo, profissional que estuda as aves e adora sua profissão. Vocês sublinharam profissional que estuda as aves. Na letra D, sua data de nascimento, 5 de julho de 2010, indica que é bem jovem. Vocês vão sublinhar 5 de julho de 2010. 15, complete as lacunas com os apostos mais adequados. A ecologia. Vocês completaram com ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem. É muito importante para o planeta. B. O Atlântico, oceano que banha o território brasileiro, é imenso. C. Ruth Rocha, escritora brasileira, publicou excelentes livros infantis. No Relembrando, na página 74, preenche o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. Aqui lá em cima, né, explica, enumera, resume ou caracteriza outro termo, aposto. Tempo verbal em que normalmente aparecem os verbos do título de notícia, presente. Separa-se dos demais termos da oração por 2 pontos, por vírgula ou por travessão. Nome dado à estrutura composta pelo lead e pelo corpo da notícia, pirâmide invertida. Tempo verbal que predomina no corpo das notícias, passado.
Meios em que circula esse tipo de texto, lá na página 75, mídias. Procuramos esse tipo de texto para nos atualizarmos com o conteúdo deles, notícia. Vamos agora para o nosso lançamento. O nosso lançamento nós iremos iniciar na página 76 até 87. Capítulo 12, poemas concretos e visuais, o desenho por meio das palavras. Na página 78, faça você mesmo. Está falando aqui dos poemas visuais, né? Poemas visuais e concretos expressam uma mensagem por meio da combinação de palavras, letras e imagens. A partir de uma forma, o poeta pode explorar aspectos lúdicos, sonoros e visuais. Até o final desse capítulo, você e seus colegas produzirão um poema desse tipo para exposição em um evento de encerramento do ano na escola. A gente vai estar produzindo isso aí, mas nós estaremos apresentando também na nossa live. Esses poemas visuais é muito bacana e vocês vão gostar. Aqui está pedindo para que vocês entrem num site, para que vocês conheçam alguns tipos desses poemas, tá? Então vocês vão entrar nesse site junto com o seu responsável para estar conhecendo poemas visuais. Depois de navegar pelo site, escreva no espaço a seguir o poema de que mais gostou e comente. Nesse site vocês vão verificar aquele poema que vocês mais gostaram, né? Cada um vai colocar a resposta pessoal aqui comentando. Na página 79, produção de texto, poesia visual. Depois de ter explorado, né, o site, você vai criar em seu caderno um poema visual, dando forma a quadrinhos ou versinhos que conheça de memória, como este. Então aqui eles citaram, colocaram alguns exemplos, né, de alguns versinhos para que possa ser feito esse poema visual. Na página 80, nós temos alguns poemas aqui bem bacana, né? Poemas visuais bem bacana. Poesia na natureza. Você vai ler 2 poemas visuais. Um foi escrito por Sérgio Caparelli e foi publicado no livro 111 Poemas para Crianças. O outro foi escrito por Ney Santa Bárbara e publicado em uma rede social. Você conhece esses autores? Já leu algum texto escrito por eles? Antes da leitura, converse com seus colegas e com o professor sobre estas questões. Você gosta de poemas? No que esse tipo de texto se diferencia de uma notícia, por exemplo? Você conhece poemas visuais? Gosta deles? Sabe como são escritos e o que podem representar? Então aqui a gente tem o texto 1, que é o Jacaré Letrado, muito bacana, e o texto 2, também muito bacana, né? Isso aqui que é os que a gente está aprendendo, poemas visuais. Depois vocês vão responder as questões que estão na página 81. E lá embaixo nós vamos marcar com marca-texto. Poemas visuais são feitos não apenas para serem lidos, mas também para serem vistos. Além de explorarem o máximo o significado das palavras, utilizam-nas para representar graficamente uma imagem, explorando as possibilidades de preenchimento da página. Depois vocês vão responder também as questões da página 82 e lá embaixo, os textos literários podem ser escritos em versos ou em prosa. Aí vocês vão marcar isso tudo. O verso é o nome que se dá a cada linha ocupada pelo poema. O conjunto de versos em um poema recebe o nome de estrofe. Na prosa, as frases são contínuas e se organizam em parágrafo. Então, existe essa diferença entre verso e prosa. Na página 83, nós vamos aqui verificar que na letra H está assim, ó, circule de vermelho o sentido da expressão conta-gotas e de azul o significado dela no poema, ok? Então, vocês vão verificar aquele poema, né, lá atrás que nós vimos, que é uma gotinha, e vocês vão circular de vermelho, né, o sentido da expressão conta-gotas. O que significa conta-gotas? E de azul, o significado dela naquele poema, ok? E vão responder também a questão 4, letra A, letra B e letra C. Vamos agora, estudo da língua na página 84. Paroxítonas terminada em ditongo nasal. Leia em voz alta estas palavras. Depois que vocês fizerem essa leitura, né, em voz alta,
Tá, número 2, vocês vão fazer a separação silábica, ou seja, vão separar cada palavrinha dessa, vocês vão fazer a separação de sílaba. Para-ti, para-ti, vão separar. Na 3, vão reescrever as palavras da atividade anterior e sublinhar a sílaba pronunciada com maior intensidade. Na 3, elas não precisam estar separadas. Então, por exemplo, para ti, vocês vão colocar para ti tudo junto, né? E aonde a sílaba tônica? Para ti, no ti. Vocês vão sublinhar ti. Aonde tem acento fica mais fácil, né? Por exemplo, morada é no urá. Então, vocês vão sublinhar urá. Então, vocês vão reescrever aqui. Na número 3, não precisa separar a sílaba, tá? 85, 4, distribua essas palavras de acordo com a tabela. Essas palavrinhas, aquelas que vocês marcaram, a última sílaba sendo a mais forte, vocês vão colocar na primeira coluna. A penúltima sílaba na segunda e a antepenúltima na terceira. 5, vocês vão responder o que as palavras da terceira coluna têm em comum, que é a antepenúltima. O que elas têm em comum? Vocês vão verificar que a antepenúltima, todas elas são acentuadas, né? E elas são chamadas de proparoxítona. Acentuação de paroxítonas. Você se lembra das palavras paroxítona? São aquelas que têm a penúltima sílaba como sílaba tônica. Você já sabe que nem todas elas são acentuadas, não é? Quer uma dica para lembrar quais recebem um acento? Lembre-se da regra da acentuação das oxítonas. E, no caso das paroxítonas, lembre-se da regra que é inversa, ou seja, que se acentuam as paroxítonas e não terminam em a ou as, ou es, os e em. Memorize essas 4 terminações. Quando uma palavra terminar em uma delas, se for oxítona, leva acento, como encará, boné, avô e porém. Mas se for paroxítona, não será acentuada, como escada, escada. É paroxítona, termina em a, então não tem acento, tá? Então, se for uma paroxítona terminar em a ou as, ou es, ou os ou em, não acentua, tá ok? A não ser se for oxítona, se for, no caso, a última sílaba. Na página 86, lembre agora o que são vogais orais e vogais nasais. Podem sublinhar, nós já falamos sobre isso, mas o livro está nos lembrando novamente. Vogais orais são aquelas pronunciadas com a saída de ar somente pela boca. São vogais orais a, i, o, u. Exemplos: bola, faca, porta, bolacha. E vogais nasais são aquelas pronunciadas com a saída de ar pela boca e pelo nariz, gerando um som anasalado. São nasais as vogais que acompanham os fonemas M, N e NH. Exemplos: ontem, sai, né, tanto pela boca quanto pelo nosso nariz. Unha, mamãe, convite, banco. Também são nasais os ditongos ão, ain, oin e ain, como cãibra. E o ditongo ui, da palavra muito. 1. Leia as palavras a seguir em voz alta, sublinhando as sílabas tônicas de cada uma. Então, vocês vão sublinhar aquela sílaba que for a mais forte, ok? Diferencie quais são as paroxítonas e quais são as oxítonas. Vamos lá. Benção. Ben, aonde tem um acento agudo, é que vai ser, o acento circunflexo, é que vai representar a sílaba tônica no caso dessa palavra, ó. Benção. O ben, né, é a sílaba forte. Então, são é a última, ben é a penúltima. Então, benção é paroxítona. Agora a outra aqui, maçã. A sílaba tônica é no san. É a última sílaba. Então, essa já é uma oxítona. Então, lembrando, paroxítona é a penúltima. Oxítona, a sílaba forte, é a última. Tiver dúvida, é só separar as sílabas que fica mais fácil. B, no espaço a seguir, escrevam as palavras que terminam em vogais nasais e as que terminam em ditongos nasais marcadas com tio.
Vocês também vão escrever aqui. Por exemplo, vogal nasal, órfão, tá? E terminadas em ditongo nasal, benção, só tom, zangão, tá ok? C, observe novamente as palavras terminadas em vogais nasais ou ditongos nasais. Quais são os acentos usados nelas? Vocês vão verificar os acentos e vão colocar aqui. Na página 87, vamos sublinhar também, ó. Paroxítona terminadas em ditongo nasal e vogal nasal são acentuadas. Ditongo nasal aqui, ó, órfão, sótão. Vogal nasal, órfã, ímãs. Atenção, paroxítona terminada em ens não são acentuadas. Édens, germens, hífens, ok? Número 2, vocês vão completar a lacuna com a forma indicada correta, né, que está entre parênteses. E 3, agora registrem as descobertas que fizeram sobre o que aprenderam, elaborando um quadro, resumo, para ser consultado pela turma. Vocês vão estar fazendo aqui, né, elaborando, né, colocando aqui, né, o que vocês descobriram a respeito das sílabas tônicas, das acentuações da paroxítona terminadas em vogal nasal, em ditongo nasal. Então, vocês vão estar elaborando aqui um resumo, né, nesse quadro aqui, de acordo com essas informações, tá bom? Tia Andréia vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, estarei tirando na nossa live. Anote, né, marquem, escrevam, né, no livro, no caderno, as dúvidas que forem surgindo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!